Olá, pessoal. Bem-vindo ao Portas Abertas para o Mundo. Meu nome é Vitor Marconi, orientador do setor internacional do Colégio Etapa. Esse ano atingimos o marco de 1.000 aprovações para universidades no exterior, aliás, mais de 1.000. E para celebrar esse marco, nós convidamos ex-alunos para participar de uma série de videocasts conosco para contar como foi essa experiência, como o Colégio Etapa auxiliou nesse processo. E a gente preparou um conteúdo com muito carinho para que você assista e aprenda muito nesses videocasts que nós temos aqui. E hoje temos dois ex-alunos especiais, o Pedro Lac e o Bruno Iorio. É um prazer ter vocês aqui. Obrigado por participar e contar um pouquinho da experiência de vocês. Gente, eu conheço vocês muito bem, afinal de contas fui professor de vocês durante 2 anos. Mas quem vai assistir a gente não conhece tanto, então eu queria que vocês se apresentassem, começando com o Pedro e depois o Bruno. Tá, olá, meu nome é Pedro. Eu passei para a Universidade de Oxford e para o King's College, para o Imperial College no Reino Unido. Acho que uma das principais razões disso foi o meu envolvimento com Olimpíadas de Matemática e tudo que isso acarreta, seja no âmbito da aprendizagem, mas também seja no currículo. E, enfim, Perfeito. Prazer estar aqui hoje. Obrigado, Pedro. Bruno? Eu sou o Bruno Iorio, eu estudo na Etapa desde 2019, quando entrei no ensino médio aqui. Eu passei na École Polytechnique, na França, e lá eu pretendo cursar Matemática e Ciências da Computação. Legal. Então, é um prazer estar aqui. Fantástico. E, como quem está assistindo a gente já deve ter percebido, vocês mencionaram o nome de 2 universidades europeias, o tópico da nossa conversa de hoje. E, para a gente começar, eu queria entender por que vocês chegaram à conclusão de que vocês deveriam estudar na Europa. Por que não outro continente? Como é que foi esse processo para vocês de escolha de aplicar, realmente dedicar os esforços para se candidatar para uma universidade europeia? Eu acho que parte disso é o fato de conhecer a Europa. Eu tive 2 mini intercâmbios. Intercâmbios porque eu estava num lugar que eu estava aprendendo a língua sem pessoas que eu conhecesse até então. Para a Inglaterra e para a França. E eu acho que eu me apaixonei pelas cidades. Eu não sei se é o design medieval, enfim. Eu acho que era uma coisa muito acolhedora, mas acho que também o curso da universidade, das universidades europeias, me atraiu bastante. Primeiro que é o que eu vou cursar, matemática e filosofia. É uma matéria que tem muito mais oportunidades na Europa do que nos Estados Unidos, mesmo tendo a oportunidade de fazer o double major. É um curso que junta as duas e te dá tempo para fazer as duas coisas. É algo que na Europa é muito mais destacado do que nos Estados Unidos propriamente, ou em outros destinos de admissões. Perfeito. E os cursos serem programados. Você tem menos escolhas, mas você tem um conjunto de coisas, de matérias fundamentais bem avançadas e bem instrumentadas, que te dá uma base. Eu acho que E você mencionou 2 intercâmbios. Para quais cidades foram? Eu passei um tempo em Canterbury, no Reino Unido, mas eu visitei Oxford, por exemplo, que é a universidade para a qual eu vou. E na França eu fui para La Roche-sur-Yon, que é uma cidadezinha no centro do distrito que ela está. Fantástico. Vendée. Fantástico. Bruno, Pedro fez o intercâmbio na França, mas você vai fazer graduação na França. Me conta um pouquinho como que você chegou até essa decisão. A faculdade em si eu conheci em uma palestra do Etapa sobre várias faculdades, assim, e entre os tópicos da palestra estavam faculdades europeias, e acabou que eu conheci a École ele lá. E acho que quando a gente está no processo de escolher uma faculdade onde você quer estudar, a gente tem que se perguntar
o que essa faculdade tem a me oferecer e qual é a faculdade que vai me oferecer aquilo de melhor. E muitas pessoas se limitam as opções aos Estados Unidos, por exemplo, às vezes o Canadá também, e o mundo é muito grande. Na École eu encontrei tudo, um monte de coisa que eu gostei bastante lá, que eu acho que o curso em si vai ser muito benéfico para mim, academicamente falando, e pessoalmente. Então, eu não cheguei a fazer um intercâmbio na França, essas coisas, mas o meu processo de conhecimento da faculdade foi principalmente por meio do Etapa, e foi importantíssimo na decisão assim, para a França. E mesmo que você não tenha feito o intercâmbio antes de entrar na universidade, a gente sabe que a École Polytechnique tem acordos fantásticos com universidades em diversas partes do mundo, e você poderia fazer intercâmbios até, por exemplo, no Brasil, se você quisesse, dados os acordos que a universidade tem. Mas eu imagino que você vai escolher outros países, já que você, enfim, brasileiro, residente do Brasil há tanto tempo, vai querer explorar o mundo aí durante a graduação. E muita gente não sabe que vários alunos do Etapa são aprovados em universidades europeias. Dessas 1.000 admissões, mais de 110 são para universidades europeias. Então, é também um motivo de muita alegria nossa ter alunos se candidatando para o continente europeu. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o processo de candidatura. A gente sabe que dá trabalho se candidatar para universidades no exterior, correto? Principalmente vocês que se desafiaram e decidiram se candidatar para mais de um país. Então, eu queria que vocês falassem sobre o processo de candidatura específico para as universidades que vocês vão e comparassem com outros processos, sobretudo o processo para universidades americanas. Agora eu vou começar com o Bruno. E aí Pedro complementa aí, que eu sei que o Pedro vai ter muita informação aí para contar para a gente. Acho que uma das coisas mais difíceis, assim, que quando você fala em application, a primeira coisa que vai na cabeça das pessoas é S. E as famosas redações, né? As famosas redações, isso. E acho que é uma das coisas que mais pega em sentido de dificuldade no application em si. Mas o meu processo, coisas que eu tive que aprender assim no meio do caminho, foi primeiro, eu tive que fazer as provas lá de EP, as provas de proficiência de inglês, que até tem uma similaridade com o application dos Estados Unidos em si. Mas ele não eram requisitos obrigatórios da faculdade. Então, mas acabou que somou muito bem para o meu currículo. Justamente porque o Advanced Placement, o programa, o currículo americano, realmente mostra que os alunos são capazes de cursar disciplinas de nível universitário, mesmo estando no ensino médio. Então, uma vez que você manda isso para a universidade olha, uau, como que esse aluno já está processando, aprendendo todo esse material, mesmo sendo um aluno de high school, né, de ensino médio. Então, eu acho que isso contou muito positivamente aí para a sua candidatura, mas para a École também o fato de você se envolver com Olimpíadas e ter essa... Fala um pouquinho talvez dessa paixão por matemática que você e também o Pedro tem, né? E Sim. Como que isso contribui especificamente para a École? Eu gosto bastante de matemática. Eu faço Olimpíada já tem um tempo, assim. E acho que primeiro, quando você está no processo de application, você tem que mostrar para a faculdade o que você gosta, né? Como você gosta daquilo, como aquilo muda a sua vida. Quem é você, né? Exatamente. E eu acho que eu deixei bem enfático, bem explícito para a faculdade por que a matemática, por que eu escolhi matemática assim para estudar. Acho que outra coisa que também contou bastante para a faculdade, acho que uma das coisas que eles gostam bastante é de trabalho voluntário também,
Mas algo que acho que contou bastante para eles me conhecerem melhor foi eu ter falado das minhas experiências num clube, um clube de Go, que é um jogo de tabuleiro, que eu participo. É perto do Etapa, inclusive. Uhum. E isso eu acho que me deu algo para falar além de só acadêmico, sabe? Mas foi um processo difícil. Sim. Mas o bom é que o resultado final foi positivo, né? Foi positivo. Você também aplicou para os Estados Unidos, correto? Para algumas, foi poucas. Ok, Sim. Pedro, e você? Não, eu acho interessante ouvir do Bruno, até porque a gente às vezes pensa em Europa como se fosse todo um bloco coeso, com Tudo igual. Mas de fato não é. Para o Reino Unido, por exemplo, assim como existe uma tendência geral da Europa que é valorizar o lado acadêmico muito mais do que os Estados Unidos em particular. Os Estados Unidos têm... claro que o lado acadêmico é muito importante, mas o lado pessoal talvez tenha uma importância tão grande quanto o lado acadêmico. No Reino Unido, por exemplo, o lado pessoal ele é muito diminuído frente ao lado acadêmico. E eu acho que na Europa isso é uma tendência geral de valorizar um pouco mais os estudos e a capacidade em si do aluno de lidar com aquela matéria. Tanto que nos Estados Unidos é muito comum você aplicar sem saber o seu major ou depois mudar a sua decisão. Enquanto na Europa você aplica fazendo provas. Tanto eu quanto o Bruno fizemos ou uma prova ou uma entrevista relacionada àquela área para a qual a gente aplicou. Então, isso é muito diferente. E, por exemplo, no Reino Unido isso é ainda mais extremo. A relevância, por exemplo, de você ter feito um trabalho voluntário no Reino Unido é muito menor. Uhum. Ou seja, se você quer ajudar a humanidade, isso é muito bacana, mas isso tem que ser um compromisso seu. Eu acho que isso é uma visão deles. Isso é um compromisso seu. Nós estamos interessados na sua capacidade de lidar com a matemática, com a filosofia, com o que você for estudar. Então, eu também fiz APs, assim, tive que fazer 4 APs com nota 5 para poder ir para Oxford sem precisar ficar um ano fazendo high school lá no Reino Unido. Ou seja, você tirou a nota máxima em 4 provas para poder ser admitido de forma direta para Oxford University, University of Oxford. Sim, sim. E a alternativa seria fazer o que eles chamam de Foundation Year, que é esse ano, que é uma lacuna entre o ensino médio e a graduação, justamente porque eles não compreendem, assim, não é que não compreendem, número de anos, realmente o nosso ensino médio tem menos anos do que, digamos, a educação básica no Reino Unido. Então, dada essa necessidade do Foundation Year. Beleza. E além dos APs, vocês falaram realmente dessas matérias de nível universitário que vocês fizeram, das redações, e outros requisitos? Cartas de recomendação... Vocês tiveram que submeter também? Como que foi esse relacionamento aí com os professores do Etapa para obter essas cartas? Fala um pouquinho para Pedro. Você começa e depois o Bruno complementa. Isso é muito interessante porque a gente passou o ensino médio no tempo de pandemia. Em particular, eu cheguei no Etapa no ano da pandemia e aí... fica aquela pergunta, será que o professor vai conhecer o suficiente da gente para a gente poder ter uma boa carta de recomendação? Ou, enfim, até para aprender, né? Para aprender é necessário ter um bom relacionamento. Muitas vezes já mostraram que o bom relacionamento com o professor muitas vezes acarreta um bom relacionamento com a matéria. Então... eu acho que uma das coisas que para mim fez diferença foi
foi, mesmo nas aulas online, ligar minhas câmeras, tá lá presente, tá lá ativo. Tem muita gente que nas aulas online, infelizmente, ficaram inativos. Inativos não no sentido de não ver a aula, mas inativos porque estavam em frente a uma aula e aquilo era como se fosse um cenário. Eles não estavam prestando atenção. Eu acho que uma coisa muito importante para conseguir as cartas de recomendação é você estar vivo ali na aula. O professor passa um texto, você busca aquela referência, você busca outros textos daquele autor, você busca entender melhor a situação daquele texto e volta na aula seguinte para conversar, para ter uma troca. Ou seja, você foi capaz de criar um relacionamento mesmo no período de pandemia, em que as aulas eram online. Você conseguiu, através ligando a câmera, conversando, ser visto pelos professores. Sim, sim. Mas vocês também tiveram a oportunidade de, assim, a pandemia melhorou um pouco e as aulas voltaram a ser presenciais. E aí, Bruno, como é que foi esse contato com os professores, o pedido de cartas de recomendação? Lá naquela época meio apocalíptica do quando voltou às aulas presenciais, acho que no começo foi meio difícil, assim, de conseguir abrir uma relação com os professores, mas com o passar do tempo, participando, como o Pedro falou, conversando com o professor, tentando se engajar na matéria dele, acho que isso foi sendo facilitado, sabe? E algo que também me ajudou e acho que ajudou o Pedro também foi fazer a Olimpíada e ter contato com o professor de Olimpíada. Sim, claro. Certamente isso facilitou bastante pra gente no sentido de conseguir uma carta de um professor que conhece a gente. Não, fantástico. E assim, o Colégio Etapa também tem mecanismos aí de auxiliar o professor. O setor internacional serve como essa ponte entre vocês e os professores. Então, monitorando a escrita das cartas, revisando o conteúdo, também, obviamente, propondo que os professores fizessem projetos com os alunos. Alguns professores lançaram ideias de os alunos escreverem artigos, fazerem apresentações para realmente criar esse ambiente propício para a escrita de uma carta de recomendação. Legal. Eu não estudei na França, não estudei no Reino Unido, minha formação nos Estados Unidos. Então, eu queria saber o que está animando vocês mais de realmente estudar em Oxford. Eu estou pensando no major, mas eu estou, na habilitação de vocês, mas também estou pensando em outros recursos que as universidades tenham que estão deixando vocês animados de realmente ir e realmente vivenciar esse ambiente acadêmico em Oxford e École. Pedro, alguma ideia? Enfim, em primeiro lugar, tem o fato de eu ter visitado a universidade e aí, assim, tem um sentimento afetivo e eu acho que isso é uma das coisas que anima, tirando o lado acadêmico, existe o lado emotivo que muitas vezes a gente não explica com as universidades. Isso é muito engraçado porque, às vezes, a gente chega para o setor internacional e fala, olha, tem essa universidade aqui que você falou que combina isso comigo, mas, olha, eu não consigo gostar da universidade. Assim, eu acho que tem também o contrário com Oxford. Assim que eu vi os cursos que eles têm, eu falei, nossa, muito legal esses cursos de filosofia, e aí você vai olhar os materiais a fundo e você fala, nossa, isso é realmente muito interessante. O fato de eu ter que escrever, por exemplo, os artigos que eu tenho que escrever toda semana e depois ir discutir com os professores e com outros alunos, você fala, nossa, isso combina muito comigo, enfim, isso é uma parte importante do que está me animando a ir para Oxford. E, além disso, tem o desafio, né? Eu acho que a gente costuma brincar que existem muitos rankings de universidade para cada um ter o direito de ter a sua universidade escolhida como a melhor em algum lugar. Mas, assim, quando você vê o quão desafiador é fazer tudo isso, você olha a carga horária que Oxford tem,
quantidade de matérias que você vai ter, você fala, nossa, eu tô topando. E além disso, tem as extracurriculares. Tem, por exemplo, o The Oxford Union, que é muito famosa, assim, tem dia que... Teve uma manhã que eu perdi a manhã inteira vendo e revendo um vídeo de um chefe francês. Aí você fala, nossa, o que isso tem a ver? Mas enfim, tem várias razões, eu acho que... Legal. Fantástico. Bruno, e você? Algo que me animou muito para a École em si foi primeiro, o programa deles é em inglês, na França, é um diferencial, assim. Então, por exemplo, não era requisito falar francês, a gente aprende no meio do curso. Uhum. Outra coisa, e tem a questão do desafio também que o Pedro falou, que é um curso muito puxado. Acho que o da École talvez até mais do que o de Oxford, em termos de carga horária, porque são 3 anos só para 2 diplomas. Então é um desafio assim bem pesado. Mas pessoalmente, quando eu estava estudando sobre a universidade para tomar uma decisão se eu queria mesmo estudar lá, acho que coisas que pesaram bastante para mim foi ter visto os laboratórios da faculdade. Uhum. Então, tem o laboratório de informática, que eles têm uma ênfase muito legal em coisas relacionadas a machine learning, que possivelmente uma área que eu pretendo estudar mais a fundo na graduação e depois da graduação, talvez. E também as parcerias de pesquisa da universidade que são muito legais também. Ter contato com esse mundo mais profissional, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Fantástico. Fala, Pedro. O Bruno puxou um fio de por que Europa também, que é interessante, que muitos cursos têm 3 anos, ao invés de 4 anos, que é o comum, enfim, na maior parte dos outros países. E esse fato de ter 3 anos em muitos cursos, no Reino Unido também isso é bem comum. O meu curso, por exemplo, ele tem 4 anos, mas 3 anos seriam correspondente à graduação e 1 ano seria o correspondente ao mestrado. Uhum. Praticamente um mestrado integrado, né? Que você já faz graduação e mestrado juntos. Sim. Uhum. Então, esse fato de você poder sair com um diploma mais cedo e trabalhar ajuda bastante. E assim, as universidades são caras. Mesmo as universidades na Europa, que são um pouco mais baratas no geral, no Reino Unido nem tanto, mas na França existem programas que fazem as universidades serem um pouco mais baratas que, por exemplo, os Estados Unidos. Uhum. Você, além disso, ter 3 anos e já poder começar a trabalhar para pagar tudo que você gastou, faz o seu sonho ser bem mais viável, né? Mesmo na Europa existe uma variação também muito grande de valores, né? Alguns países, como a França, tendo universidades com subsídio do governo, a Alemanha com ensino basicamente ensino superior gratuito. Então, vocês trouxeram muitas informações. Eu fico pensando assim, a ideia de fazer graduação na França em inglês é algo que surpreende muitas pessoas. Fala, como assim? Você vai falar, vou estudar na França. A primeira coisa que a pessoa fala, se ela fala francês, oula lá, parlez-vous français? Aí você fala, não. Então, é realmente algo que surpreende, é uma tendência mundial. Você encontra programas em inglês na França, na Alemanha, então, principalmente em nível de pós-graduação. Mas eu fico muito feliz de você poder realmente trazer e experimentar um ambiente acadêmico em inglês, mas com todas essas influências francesas, estando na França, e vai, obviamente, aprender a língua no meio do caminho. Sim, só complementando aqui, só para explicar um pouquinho melhor, esse negócio de ser um curso em inglês, né, porque o curso ele é feito para estrangeiro. Uhum. Então, é um curso que tem... o curso, no caso, é o Bachelor of Sciences, e no caso eu vou escolher o Matemática e Ciência da Computação. É um curso que ele tem muitas parcerias com várias faculdades, várias instituições ao redor do mundo, e basicamente para atrair alunos estrangeiros, cerca de 80% dos alunos desse... algo perto, tem no site deles, mas
uma razão bem alta dos alunos são internacionais. E também, eu acho que esse negócio de vários cursos terem 3 anos é certamente uma grande vantagem, assim, mas não deve ser o principal fator na escolha da faculdade em si. Acho que, primeiro, é certamente importante, é uma grande vantagem, mas existem coisas mais importantes. Mas, claro, é bom. Não, fantástico. E vou fazer uma pergunta para vocês, que é quase uma entrevista de emprego, né? Que durante a entrevista de emprego as pessoas costumam perguntar, é bem típico, né? Como que você se vê daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? E eu queria saber de vocês quais são os planos profissionais. Fazendo a graduação na França, em École, fazer a graduação no Reino Unido, né? Graduação e mestrado. Quais são os planos profissionais? Vocês estão pensando em seguir uma carreira mais acadêmica, lecionar, possivelmente, ou ingressar no mercado de trabalho, trabalhar, enfim, numa empresa? O que vocês estão pensando? Olha, o meu grande sonho é entrar para o ramo acadêmico, é virar um professor de uma universidade renomada. Mas, enfim, 5 anos é um tempo muito curto e a universidade é cara. Então, uma das coisas, um dos planos a curto prazo é trabalhar em algo que dê uma renda maior para conseguir recuperar todo o dinheiro que foi investido na universidade, porque é um investimento caro, ninguém pode mentir a esse respeito, é um investimento caro, mas é um investimento importante, é um investimento que dá retorno. Então, daqui a 5 anos, uma das coisas, eu pretendo estar trabalhando para recuperar esse dinheiro, e daqui a 10 anos, se tudo der certo, estar numa universidade, lecionando, enfim, tendo projetos de pesquisa, ajudando alunos a ganharem prêmios importantes. E voltando aqui no Etapa para contar a sua experiência para os claro, alunos. claro. Né? Que certamente a gente vai falar, olha, Pedro, que abria a câmera dele nas aulas durante a pandemia, agora foi para Oxford e agora trabalha na Universidade X fazendo pesquisa. Sim. A gente vai chamar, acredite. Não, é muito importante voltar. E é muito importante ter esse carinho de professor que é sempre... entre as várias razões das admissões, escolher uma e motivar os alunos a seguir aquela, porque isso é muito importante, isso motiva os alunos realmente a fazerem algo, por exemplo, ligar as câmeras, que faz parte da minha personalidade, contribuiu foi um dos fatores que contribuiu para Legal. Não foi o único, mas assim, é muito legal essa coisa de professor. E você, Bruno? Como eu me vejo daqui a uns 5, 10 anos, né? Algo do então, tipo. Essa pergunta é uma pergunta que já foi muito complicada para mim, sabe? Antes eu acho que eu seguia mais na linha do Pedro de ir para o mundo acadêmico, se me perguntasse, tipo, 2 anos atrás. Fazer algo relacionado à matemática, sabe? Mas acho que, com o passar do tempo, principalmente esse ano, assim, que eu fui conhecendo coisas novas, principalmente mais ligado à computação, acho que seria algo muito mais, eu me sentiria muito mais realizado trabalhando em alguma empresa assim, que, por exemplo, vou citar uma empresa que eu acho que o trabalho deles é muito legal, que é o DeepMind, que faz coisas relacionadas à inteligência artificial, etc. Mas e se fosse para fazer algo relacionado à pesquisa, acho que também ligado à ciência da computação agora, acho que já passei meio dessa fase de querer fazer só matemática pura. E acho que mas é que como o Pedro disse, 5 anos é um tempo muito curto. E acho que o principal foco, depois que eu me formar, vai ser ajudar a terminar a pagar. E aí também entra naquilo de ser vantajoso o curso acabar mais cedo, que aí eu vou poder trabalhar mais cedo, ajudar a pagar.
É isso. Legal. A gente se conhece já há basicamente 2 anos. E eu queria saber, assim, nesse relacionamento que vocês tiveram com o setor internacional, comigo, com a Cris e com o Murilo, como é que foi, assim, o suporte do setor internacional para vocês? Posso? Conta um pouquinho dos bastidores e o quanto a gente trabalhou, tipo, muito próximo de vocês. Muito. Não, foi assim, trabalho assim do setor, eu acho que ele é muito profissional, no sentido de assistência à candidatura, né? E acho que é algo até que meu pai fala bastante, assim, que ele realmente se impressiona com como o setor ele é profissional nesse sentido. Tá? Por exemplo, um dia, meu pai, a gente tinha que pagar um negócio da faculdade, a gente não estava conseguindo porque o site dele estava ruim. Não ruim, mas estava com... Pra gente estava dando um problema lá. E mandou mensagem no dia seguinte, quer dizer, no dia seguinte não, no mesmo dia, era um feriado, inclusive a Cris respondeu, já entrando em contato lá com o pessoal, ajudando. Isso foi muito incrível. E no processo em si, também as aulas de IP, as aulas de SAT, sempre foram muito preparadas, sempre ajudaram muito na preparação para a prova. Não é à toa que o Etapa tem tantas aprovações, né? O internacional, existem bancos que se dizem 72 horas. 72 horas é o setor internacional. É a definição do setor internacional. Já que o Bruno contou esse tipo de coisa, eu também fico à vontade de contar diversas vezes que a gente manda uma mensagem, liga pro setor internacional desesperado num dia assim que você fala, pô, ninguém vai me responder hoje. E tem alguém sempre lá tem muitas vezes que a gente agradece e fala, muito obrigado por me ajudar. E aí você fala, mas assim, eu fiz a maior parte. Nesse caso é o contrário, você fala, olha, muito obrigado, vocês fizeram a maior parte e a gente tá aqui para contribuir com as nossas aprovações. Bom, o mérito é de vocês. A gente certamente é um serviço especializado do Etapa, no entanto, a gente orientou e vocês fizeram hard work. A gente só estava ali tendo mais experiência, orientando e fazendo com que vocês avançassem nesse processo que é árduo para muitos alunos, né? E muita gente que vai assistir, que, enfim, vai assistir o nosso videocast, vai pensar, nossa, isso é tão longe da minha realidade. Eu não vou conseguir estudar na França, eu não vou conseguir estudar no Reino Unido, não tenho a menor ideia do que é o processo de candidatura. Vocês podem deixar uma dica final para esses alunos, essas famílias que vão assistir o videocast e vão tentar entender um pouquinho mais e vão pensar, poxa, o que eu posso fazer? Assistir o videocast, e agora? O que eu faço? Eu quero dizer que eu comecei a pensar no meu processo de aplicação no meu 2º ano do ensino médio, o que parece que não é um tempo tão grande para as pessoas que talvez estejam assistindo esse videocast e talvez estejam ou no 2º ano ou no 3º ano e estejam pensando, nossa, será que ainda dá tempo? Então, claro que já tinha todo um trabalho de Olimpíada envolvido, mas assim... isso não é algo de outro mundo, é algo possível. Mas eu acho que minha dica vai para o Reino Unido, em específico, para quem for aplicar para o Reino Unido. É importante ter uma bagagem acadêmica muito grande, desenvolver essa bagagem e não ter medo de mostrar. Eu lembro que eu estava escrevendo meu personal statement, a principal redação para o Reino Unido, e aí eu encontrei com o professor Edmilson e ele falou, olha, essa sua primeira versão aqui a gente não vai nem usar. Mas foi muito legal, porque ele falou, mas me conta, o que foi a coisa mais difícil que você aprendeu de matemática e você sabe falar com propriedade? E aí a gente passou um tempo falando. E ele falou, olha, estou impressionada, é isso daí que você tem que colocar no papel, não é para colocar outra coisa. E aí eu sentei e escrevi aquilo.
Então, assim, não tenham medo de mostrar o seu lado acadêmico pesado, não tenham medo de entrar nas coisas que você sabe, profundas, e saber explicar isso. E, além disso, não perder o entusiasmo pela sua matéria. Numa hora de uma entrevista, de uma conversa, o que eles estão querendo ver, além do seu lado acadêmico, do seu interesse, do seu conhecimento, é o seu entusiasmo por aprender aquilo e por absorver algo novo, porque é algo muito importante no mundo universitário. Você está lá como um bom aluno. Perfeito. E aí, Bruno? É algo bem... O que eu tenho para falar é algo bem parecido que o Pedro falou, na verdade. Todo o processo, pelo menos boa parte do processo lá que eu fiz pré-quali, foram eles julgando se eu sou um bom aluno. Talvez até mais do que pensando se eu tenho uma super bagagem acadêmica, apesar de ser importante, mas uma das coisas que eles mais valorizam é se você é um bom aluno. E disso, ser um bom aluno, tem várias formas de ser um bom aluno. Você pode ser participativo nas aulas, você pode estudar bastante, você pode fazer... O ideal é fazer tudo isso moderadamente, sabe? Também não atrapalhar a aula, mas... acho que a minha principal dica vocês, no processo, assim, quando vocês chegarem lá, para vocês mostrarem que vocês são alunos dedicados, e nisso aí vai ter a entrevista, vocês vão conseguir fazer isso de várias formas. E assim, não é um negócio impossível passar lá. Passar em universidades fora do Brasil não é um negócio impossível. É algo difícil, mas que vale o esforço. Acho que é isso. Gente, fantástico. Adorei a contribuição de vocês nesse videocast. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Bruno. Foi, assim, acho bastante enriquecedor sentar aqui e conseguir bater um papo com vocês e ouvir realmente de primeira mão como é que foi a experiência. Só posso dizer para você, Pedro, safe travels e para você, bom voyage. Gente, a gente vai terminar o videocast de hoje. Foi um prazer ter você assistindo o videocast conosco. Para saber mais informações sobre o application, sobre a candidatura, sobre o setor internacional, vale a pena conhecer o nosso trabalho digital no site do Colégio Etapa, nosso Instagram, o blog do setor internacional. Tem muita informação interessante para você acompanhar um pouco mais sobre o nosso trabalho e também sobre o perfil dos nossos ótimos alunos. Então, nós ficamos por aqui. Até a próxima.